Olá, tudo bem? Estamos chegando aqui com o nosso Atualidades, hoje já quinta-feira, dia 23 de setembro, já estamos na primavera brasileira que chegou e olha uma preocupação muito grande que nós estamos vivendo, hein? A falta de chuvas, os nossos mananciais, as nossas represas estão aí com um baixo nível e isso representa uma preocupação muito grande, mais uma vez, aquela situação em que a gente se vê diante de algo que não se pode fazer nada, porque se faltar água, vai faltar energia, vai haver racionamento e nós poderemos ter aí apagões, o que não é nada bom. Meus amigos, eu queria destacar aqui alguns assuntos importantes rapidamente nesta manhã de quinta-feira. Primeiro, todo mundo sabe, todo mundo que me acompanha no rádio, na televisão sabe, ou nas redes sociais, que eu não sou favorável à abertura de CPIs e mais CPIs. Como eu sempre digo, por exemplo, aqui em Taubaté, nós tivemos aí, durante o governo Ortiz Júnior, várias CPIs que foram abertas pela Câmara Municipal e que foram do nada ao lugar nenhum. CPI da Sabesp, CPI do transporte, CPI do poste, enfim, várias CPIs que não foram do nada ao lugar nenhum. Agora, essa CPI que está acontecendo em Brasília não pode acabar sem uma definição. Não que eu seja favorável a um processo de impeachment contra o presidente da República, mas que há necessidade de se haver definições com relação àquilo que a CPI está mostrando, e isso mostra-se claramente viável com relação às investigações. E a justiça precisa ser colocada em prática também, juntamente com essa CPI que está acontecendo lá em Brasília. O depoimento do diretor executivo da Prevent Senior foi algo estrondoso e que necessita de uma investigação, não só por parte dos parlamentares, mas creio eu por parte também da Polícia Federal, do Ministério Público, para que nós tenhamos aí uma definição. Porque o seguro-saúde, o plano de saúde, para que você tivesse ele acessado, você imediatamente pagava a primeira mensalidade e já recebia o tal do kit Covid com cloroquina, ivermectina, a azitromicina, a colchicina, enfim, os medicamentos que faziam parte aí do chamado kit Covid, que a gente sabe, e olha, há mais de 2 anos eu venho falando aqui que não há uma definição clara com relação a esse kit Covid. E, infelizmente, o presidente da República, de algumas verdades que foram ditas naquele discurso lá da ONU, algumas verdades que foram ditas, ele acabou com o seu discurso quando defendeu aí o tratamento precoce para o coronavírus. Claro que os seus apoiadores acham que o discurso foi maravilhoso, o discurso foi sensacional, os seus opositores creem que o discurso foi desastroso para o Brasil, foi ruim para o Brasil, esta que é a realidade, principalmente porque tivemos o ministro da Saúde do Brasil levantando o dedo do meio para manifestantes e ainda confirmando o seu caso de Covid. Então, esta CPI tem hoje a obrigação de levar adiante, não só com relação aos parlamentares, mas também com relação àquilo que se vê na Justiça, na Polícia Federal, no Ministério Público, uma investigação muito mais a fundo daquilo que nós estamos vendo. Porque não se pode deixar em banho-maria tudo aquilo que está se apresentando nesta CPI. CPI que é a casa dos horrores, diga-se de passagem. Não deixa de ser a casa dos horrores, mas é algo que precisa de uma investigação muito profunda com relação a essa questão que nós estamos vendo. Uma outra questão que eu gostaria de trazer para você é que a Câmara de São José dos Campos vota nessa quinta-feira o projeto que vai aumentar o IPTU da cidade, aumento esse que pode chegar aí a casa de 14%. Quando se fala num país que aumenta a taxa Selic para 6,25%, quando se fala num país onde o nível de investimento é pouco,
Quando se fala num país onde, por exemplo, uma cidade como Taubaté perde, num ano só, duas grandes fábricas como a Ford e a LG e aumenta o número de desempregados. Quando se fala num país onde 14 milhões de pessoas estão desempregadas, onde mais de 6 milhões de pessoas estão aí numa situação muito difícil, desalentadas, ou seja, desistiram de procurar emprego. Você falar em aumento de 14% hoje no IPTU de uma cidade como São José dos Campos é realmente um grande absurdo. E, pelo que se viu na primeira sessão, a Câmara deve votar mesmo esse aumento, é a tal da planta genérica de valores que precisa ser estudada, precisa ser reavaliada de 4 em 4 anos, mas creio eu que a Prefeitura poderia, mesmo com as reduções das alíquotas, alíquota daqui, alíquota dali, mesmo com as reduções, né, que foram apresentadas aí no projeto, a Prefeitura de São José dos Campos poderia pensar um pouquinho melhor com relação a essa situação e não aumentar tanto o IPTU da cidade. Segundo a oposição, os aumentos podem chegar a casa de 40%. É algo muito ruim, é algo que não deveria acontecer neste momento que nós estamos vivendo da economia brasileira. E uma outra questão, a Câmara da cidade de Taubaté. Parabéns à Câmara Municipal da cidade de Taubaté. Dificilmente eu elogio vereador aqui, mesmo porque vereador tem a função de fiscalizar, é a função dele. O cargo de vereador foi criado para isso, para que ele fiscalize. E a Câmara de Taubaté está cobrando da Prefeitura a aplicação da lei sobre transparência na saúde de Taubaté para saber quantas pessoas estão realmente na fila esperando aí uma cirurgia eletiva, uma cirurgia na Prefeitura de Taubaté, no sistema médico de saúde aqui da cidade de Taubaté. O requerimento foi apresentado aí pelos vereadores Elisa, representa Taubaté do Cidadania, Thalita Cadeirante do PSB e o coletor Tigrão do Cidadania, eles que questionam em quanto tempo as informações começarão a ser divulgadas e o que falta para isso acontecer. Aliás, um recado aqui para a Secretaria de Saúde da cidade de Taubaté. 2 recados. Primeiro, está faltando omeprazol na rede pública de saúde da cidade de Taubaté. Muita gente reclamando. Ontem eu estive, por exemplo, lá no CEMUME, o Centro de Distribuição de Medicamentos, e muita gente reclamando da não distribuição do omeprazol na cidade de Taubaté. E uma outra questão, que pessoas vieram reclamar com a gente também ontem. Você vai até o posto de saúde do seu bairro, a estratégia de saúde da família, onde você é tratado por uma médica, a médica determina um determinado medicamento para você tomar, e você vai até a prefeitura para pegar esse medicamento e não consegue pegar. Por quê? Porque a médica é uma clínica geral, médica de saúde da família, indicou, por exemplo, falaram para mim ontem claramente a domperidona. E aí a atendente, cumprindo uma regra, ela disse que só um médico um gastroenterologista poderia receitar a tal da domperidona. Ora, se você vai até o posto de saúde, a médica de saúde da família, que cuida de você, que cuida de toda a sua família, receita para você esse tipo de medicamento, imediatamente você vai até o CEMUME para pegar o medicamento. Aí você chega lá e tem a informação de que tem que trocar a receita da médica de saúde da família por um gastro para que você possa pegar a domperidona. Eu já falei sobre isso no rádio, já falei aqui nas redes sociais e acho necessário, mesmo que haja um protocolo, palavra aí que está na moda hoje, mesmo que haja um protocolo, que esse protocolo seja mudado, que esse protocolo passe por uma revisão, porque a pessoa que precisa tomar esse medicamento não tem condições de comprar esse medicamento, não pode ficar esperando para tomar esse medicamento. E medicamentos controlados também. Medicamentos controlados estão faltando na rede pública de saúde aqui da cidade de Taubaté.
um café da manhã para você nesta quinta-feira. Café da manhã, café da tarde, café da noite, não tem problema. Um café para você com a gente aqui no nosso Atualidades. A gente volta amanhã com mais informações, mais prestação de serviço para você no nosso Atualidades. Um grande abraço e até a próxima.